I'm Yuga from Japan, but I live in Gaia. Hello, cześć, jestem Łukasz, I'm from Poland, from Katowice lub Bielsko-Biała. I'm very happy to be here. See you! Olá, eu sou a Bruna e venho de Portugal. Ich bin Sabit und ich komme aus Deutschland. Meu nome é Paulina Almeida e eu faço parte da direção artística e produção, as duas coisas fundidas. Este grupo é um grupo que se criou para este projeto, ou seja, é um grupo de artistas de todo o mundo, vários países, mais ou menos 12 países, que vêm de backgrounds completamente diferentes, da música, da performance, do teatro, das artes visuais, da dança, teatro físico, realmente muita da arquitetura, do design, da ilustração, da fotografia. E basicamente isto surge na sequência de uma fusão entre, digamos, três projetos ou três ideias de três sítios diferentes. Uma delas é o projeto Si C'était Ma Rue, If This Was My Street, se esta rua fosse minha, que é um projeto internacional que existe mais ou menos há seis anos, que foi criado entre a Polónia, França, Alemanha, Portugal, e é um workshop de teatro físico essencialmente, surgiu nessa sequência. E depois outro projeto que foi gerado conceitualmente, foi criado entre a Maria Garcia, a arquiteta, e eu, que é esta ideia de ópera e de transmissão de histórias e uma ideia um bocadinho que se foi compondo. E depois outro lado é esta ideia de viver e residir em Águeda, que tem a ver mais foi mais um pedido também tanto da Câmara como uma vontade, acho que das duas partes, não é? Porque é que nós não trazemos os artistas e eles não vivem a cidade e pensam a cidade e fazem um trabalho um bocadinho mais aprofundado sobre aquilo que pode ser o processo de criação, sobre o input do que é a cidade. Isto foram mais ou menos os três pontos de início do projeto. Depois há muitas outras coisas. No fundo, como é que está a ser trabalhada aqui a Grande Ópera Pública? É intenso, porque tu teres há 38 pessoas de nacionalidades completamente diferentes, com percursos completamente diferentes, que vêm até de frequências completamente diferentes. Tens de repente pessoal que vem dos Estados Unidos, uns de Nova Iorque, outros da Califórnia, outros do Japão, Porto, mas da Polónia, e como deves imaginar, isso culturalmente são frequências diferentes e vontades e visões e como de repente tu sintonizares isso tudo num plano só e de repente aquilo fazer harmonizar é intenso e depois vivendo junto, porque às vezes estás só a trabalhar junto, ok, o pessoal vai para casa e desliga e não sei o quê, mas depois o trabalho continua, não é? Porque depois vais para casa, tens que cozinhar e tens que viver e tomas banho e limpas e tudo isso é o projeto, não é? Essa vivência em conjunto, tanto como fusionar esses elementos todos é intenso. Tem dias como qualquer, não é, projeto de trabalho e de vida, não é? Tem momentos excelentes, como por exemplo ontem à noite um churrasco na Alta Vila e aí que vem o Presidente da Junta e se junta ali uma gente muito interessante e se dança e se canta, como tem momentos mais delicados e de conflito, mas de tensão, mas que é importante, eu acho que é importante isso existir, porque esses momentos abrem algumas coisas e fazem as pessoas trabalhar internamente, pessoalmente, e se isso for canalizado depois para a criação, acho que é muito bom e muito importante, que é
sinal que as pessoas estão vivas. Então, o trabalho tem sido mais ou menos esse, né? Nós dividimos o trabalho entre algumas formações para que as pessoas tenham um bocadinho, uniformizem a linguagem e tenham mais ou menos um contacto também entre elas de movimento. Tem a ver, às 8 horas há yoga, depois há o pequeno almoço, depois há um training, depois vai-se começar a criar, depois as pessoas estão muito a fazer as suas criações, então, né, tentar que houvesse pelo menos 1 ou 2 momentos em que estão todos juntos, mas de resto também se procurou que as pessoas explorem por si o que é o espaço, o que é a cidade, como é que elas perspectivam isso, porque há alguns subtemas que também começam a surgir, porque o projeto daqui vai para Paris e depois Paris já tem outra realidade que se prende mais nós vamos trabalhar com refugiados e com uma realidade completamente diferente, não só com artistas, mas mesmo diretamente. Então esse tema foi surgindo e aparecendo e desaparecendo aqui neste que vai ser amanhã a apresentação final. E então depois subtemas, como é que cada um depois vai buscar elementos da cidade e traz para aqui, como é que eles veem, como é que este espaço em si também dá um input criativo, não é, para desenvolver trabalho, e isso vai-se construindo assim, mas tem sido muito gratificante, muito rico, porque às vezes tu estás no meio da vivência e depois, passado algum tempo, é que tens tempo para refletir e ver o que é que foi realmente, porque não dá tempo, pelo menos para toda a gente se conhecer bem e ter um trabalho muito intenso, mas é uma troca que fica, e depois há as redes que se criam a partir daqui, não é? Também temos tido um super contacto com a cidade e com as pessoas, e estamos a ser super bem recebidos aqui em Águeda, e isso parece que não, mas é muito importante para a criação e para como se desenvolve o projeto em si, para não ser assim uma coisa muito desenraizada, não é, daqui. Então está a ser gratificante. Nós temos pouco tempo, não é? Isto são 10 dias e não há muito tempo para realmente fazer muitas incursões, mas houve um pré-trabalho de contacto e de pesquisa sobre a visão e a história da cidade com as pessoas, ou seja, nós gravamos algum do que são essas memórias de gerações diferentes, não é? Que vão até a pessoa mais velha tem quase 80 anos, e depois são jovens e são crianças e são outros que nos deram uma perspectiva daquilo que é a cidade. Isso é um dos pontos muito importantes depois para a criação desta apresentação final. Depois temos aquele contacto diário, não é? A senhora da padaria, e depois a senhora que vai perguntando, depois temos uma série temos feito cada dia intervenções em sítios diferentes, seja ali fora, seja uma parada aqui, uma intervenção num mural, então provocam contactos com as pessoas que estão ali ao redor, e claro, depois temos estes contactos um bocadinho mais formais com a Câmara, que tem também apoiado imenso e co-produzido o projeto essencialmente connosco, e têm sido assim os contactos que vamos criando também com vocês, e com pessoas que vamos chamando. Não houve uma procura não muito grande, eu acho que tem a ver com a questão da divulgação e também para nós um bocadinho falta de tempo de incidir muito sobre captar pessoas de cá para intervir, e foi-se tentando fazer, mas acho que essa intervenção para já, ou pelo menos este ano, porque acho que há uma vontade de regresso e pelo menos foi manifestado das duas partes, né, da Câmara e nossa, de continuidade do projeto, que é mesmo importante, que acho que é um trabalho que foi buscar uma série de elementos que fazem parte da memória e que se não a memória oral, não é? E que se não se perdem, e da memória arquitetónica, mas eu acho que depois isso já é outro nível do projeto que também está a ser tratado e que tem uma importância, que isto acaba por ser também uma viagem de arquitetura invisível, que vai a rebuscar alguns dos edifícios de Águeda que desapareceram e que só reaparecem na memória das pessoas.
e nesta memória que também quem intervém no espetáculo foi construindo, não é? Na sua visão de quem vem de fora, porque nos repetiram muitas vezes e nós ficamos muito contentes com isso, que a Águeda é para os de fora. Eu acho que lentamente concordo, pelo menos da nossa parte, que é uma recepção muito boa, mas acho que também é muito para os de dentro, que acho que há uma ligação muito grande, quase a nível familiar, né? As pessoas conhecerem, se apoiarem, sinto isso, nem em todas as cidades se sente isso. Claro, se sente mais quando elas são mais pequenas, mas de qualquer forma nem sempre isso acontece e é fabuloso. Hola, yo soy María, soy arquitecta, soy de Madrid. Estuve muchos años viviendo en Berlín y hace poco me mudé otra vez a Madrid. Bueno, estoy un poco por Europa, por el mundo. Bueno, yo vengo del mundo de la arquitectura efímera y de la apropiación de espacios y entonces curiosamente estoy acostumbrada a vivir en un parque. Pues ya viví el año pasado y estuvimos viviendo en un parque en Bélgica como para apropiarnos del espacio en la Capital de la Cultura Europea. Y la verdad es que es como sentirse como si fuera un zoológico, como si fueras un animalito del zoo, porque la gente va paseando y está por tu jardín, que no es tu jardín, ¿no? Y tú vas como a lo mejor con la toalla o con Es curioso, es como apropiarse directamente del espacio público, es como se vive en el espacio público, ¿no? Pues hace tiempo estábamos hablando Paulina y yo de la posibilidad de escribir un proyecto juntas y surgió la idea de escribir una ópera y bueno, decidimos como que sería interesante escribir una ópera en común, una ópera colectiva sobre un colectivo de gente, unos habitantes de la ciudad. Era un proyecto que se escribió de manera abstracta, sin enfocar en ninguna ciudad, y surgió la oportunidad de Águeda y bueno, como lo adaptamos un poco para que sirviera para este contexto y nos dejaron esta fábrica enorme y con muchas posibilidades para hacerlo. Pues es siempre cuando se parte de una idea a la práctica, siempre hay un abismo, hay un precipicio que no logras, no imaginas, ¿no? Y sobre todo cuando tratas sobre un proceso creativo en el que cada uno tiene un mundo individual completamente diferente, ¿no? Entonces, antes de venir a Águeda yo creo que más o menos teníamos una idea en la cabeza, pero por supuesto que esto se ha desarrollado de otras maneras, para bien y para mal y para... Es un poco la idea de generar una ópera, una ópera sobre unas ciudades, es generar esa figura que se perdió, que es la figura de trovador, la figura que va cantando y que va transmitiendo historias en pueblos y ciudades y cómo podemos trasladar historias colectivas a distintas partes del mundo, ¿no? Cómo podemos trabajar con la historia de Águeda, que no solo es la historia, sino es el futuro también, y tras poder llevar esta parte de la historia a otra parte son experiencias, y a otra parte de Europa. Ya estamos hablando de Europa como algo común y es interesante, ¿no? Como encontrar los métodos para hacerlo. Qual é que é o teu papel aqui neste trabalho? Pues ahora mismo estoy más o menos codirigiendo artísticamente la ópera, a trabajo técnico, pues construyendo la escenografía, intentando sacar estas arquitecturas, hablamos de la ópera como las arquitecturas invisibles de las ciudades, y intentando trabajar con este maravilloso sitio que permite imaginar y soñar y transformarlo cuando de repente una cooperativa de vino se va a transformar en una gran ópera, ¿no? Entonces, bueno, hemos empezado a pintar y
con los pequeños recursos que podemos tener ahora mismo, pero intenciones buenas. Pues yo creo que la inspiración al final llega un momento que no sabes de dónde viene. Es una mezcla de todo, del edificio, de la experiencia, de cómo te encuentras, de lo que ves tú en Águeda o en la ciudad en la que estás, el tiempo, el calor, son todo como una amalgama de sensaciones que es difícil decir, ¿no? Sim, o que eu digo quase sempre neste tipo de projetos e que acho que é extremamente importante não é o resultado final, é o processo. Porque é um projeto que tem a ver com um processo de construção que vai até ao último minuto. Nós no último minuto antes de começar a coisa ainda vai estar a desenvolver, eu espero que sim, e a seguir também e que se construa também a seguir, ou seja, eu deixo-me sempre surpreender, nunca crio, olha, já é esta expectativa, é isto que quero que aconteça ou é aquilo, não, o que vai acontecer tem a ver com quem participa e aquilo que as pessoas dão e como é que depois se consegue fundir tudo isso de uma forma que as pessoas se sintam bem com aquilo que fazem e que tragam aquilo que é importante para elas. Então, se isso acontecer, se conseguimos esse espaço, não é? Se conseguimos acomodar e cristalizar uma série dessa série de elementos, eu acho que as coisas só têm que correr bem e que também que as pessoas sintam que estão a crescer humanamente e profissionalmente. Acho que isso é, e que experimentem coisas, porque isto ao final, principalmente por exemplo com um espaço como este, não é? que é um espaço rico em termos de intervenção, para quem faz intervenção em espaços públicos ou semipúblicos, é um espaço muito rico, não é? Ou seja, tem um potencial enorme. Se calhar não podíamos ter explorado mais o espaço em si, mas acho que se conseguimos tirar um bocadinho proveito dele e também haver essa perspectiva de que há uma continuidade e que este projeto deve fechar um ciclo e voltar cá com todos os elementos com que vai crescendo ao longo do percurso, não é? Acho que também dá outro ânimo, não é uma coisa que, olha, ok, acabou, nunca mais, pelo menos há isso, claro que tudo pode acontecer, mas havendo isso, e sim, acho que pessoalmente muito satisfeita com aquilo que se conseguiu desenvolver neste curto espaço de tempo. Pues el resultado final yo estoy bastante curiosa porque bueno, al final ha habido muchos altos y bajos y en la construcción de la ópera y de este hilo conductor, porque se trabaja con grupos separados que bueno, se van contaminando, pero a veces la contaminación no es suficiente. Y bueno, yo creo que es interesante, es nuestro primer experimento. La ópera la planteamos como una especie de laboratorio de ensayos para conseguir una metodología que nos pueda servir para llegar a cualquier sitio y decir, tengo la manera que hacer y lo puedo hacer aquí, ¿no? Com este projeto da incubadora cultural e com esta grande ópera pública, quisemos com que os artistas viessem até à cidade, conhecessem a nossa cidade, as nossas pessoas. Queremos que os artistas venham, usem o espaço e através disso façam criações que serão utilizadas para noutros eventos, neste caso para o Agite Águeda. Vamos fazer um projeto, vamos continuar, vamos dar-lhe continuidade para o ano no âmbito do Agite Lab.
Será um projeto que temos também projetado já para a incubadora, de forma que artistas internacionais possam vir até a Águeda e com ele trazer também a experiência que possam transmitir aos artistas locais. E para isso trazer também novas criações que pela primeira vez as pessoas podem ver aqui no âmbito dos eventos artísticos e culturais da Águeda.